Paz e graça para você ligado nessa emissora. Começamos agora o seu programa de reflexão, entrevistas e debates de todas as noites. O assunto hoje é disciplina na igreja. Aquele negócio de deixar o crente de castigo. Os pentecostais têm uma frase muito curiosa, né? Eles falam, ficar de banco. Não é banco de dinheiro não, é o banco da igreja mesmo. A pessoa tem algum cargo na liderança, algum papel, exerce alguma função, perde essa função, esse papel e vai assistir culto. E ai dele se não assistir. Eu conheço algumas igrejas que fazem o obreiro ficar de banco no primeiro banco, no primeiro lugar da direita para a esquerda. Então todo mundo sabe que ele está ali de castigo, né? Pois bem, é necessário que haja disciplina na igreja, senão vira uma confusão. A própria Bíblia ensina que é dever dos crentes e dever da liderança zelar pelo bom testemunho do Evangelho. Quando alguém dá mau testemunho, precisa ser chamado às falas. Pois bem, normalmente a gente vê disciplinas para pecados morais. Alguém que roubou, adulterou ou exerceu algum tipo de atividade moralmente censurável. Mas a Bíblia diz que murmuração e também a fofoca, que ela chama de maledicência, são pecados, e pecados graves, pelo menos é o que eu leio na minha Bíblia. Mas eu não conheço ninguém que tenha sido disciplinado por causa desse tipo de pecado, a não ser que ele tenha ofendido a honra do pastor. Aí o pastor, para se vingar, disciplina o crente, né? Se ele fez uma fofoca ou murmurou contra outras pessoas da igreja, essa pessoa vai ser disciplinada? Quantos casos você conhece? Por que a gente não liga para esse tipo de coisa? Existe pecadinho e pecadão? A gente diz que não. Mas será? Está no ar? Ou vejam só. Olá, em nome da Academia Teológica da Graça de Deus, a Agrade, damos as boas-vindas a você ao programa Vejam Só, querendo premiar você por nos assistir. Então, vote na nossa enquete, faça isso todos os dias para que você esteja sempre concorrendo aos sorteios que a gente faz aqui no final da edição do programa. Os convidados de hoje são o pastor José Serafim de Oliveira. Ele é um parceiro do Vejam Só já há muito tempo e é ministro da Igreja Assembleia de Deus, lá do Ministério Belém. Paz e graça, pastor Serafim, tudo bem? Tudo bem, paz e graça, reverendo Weber, pastor Javan, prazer em estar ao seu lado, conhecê-lo. E sempre é uma honra participar desse programa, um programa muito bem quisto. Eu tenho andado por esse Brasil e onde eu vou o pessoal fala desse programa, viu? Que legal. E falam bem. E depois, se você me permitir, eu queria um pouquinho do social, mandar um abraço para meus amigos e falar um pouco da minha agenda. Se me permite, eu farei rapidamente a hora que você achar que convém. Tá bom. Onde fica a igreja que o senhor ministra? Eu sou pastor auxiliar na Assembleia de Deus, Ministério do Belém. O nosso pastor presidente é o pastor José Wellington Bezerra da Costa. A nossa igreja fica na rua Conselheiro Cotegipe, número 373, nossos cultos aos domingos, às 19 horas, escola dominical às 9 horas, e temos cultos de terças e quintas-feiras também. Entrada franca, nossos telespectadores serão bem-vindos. Muito obrigado pela presença do irmão mais uma vez. Eu que agradeço. E estreando no programa Vejam Só, o pastor Javan Ferreira, que é ministro da Igreja Batista em Osasco. Seja muito bem-vindo, pastor Javan. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, para mim está sendo uma experiência enriquecedora estar aqui com os irmãos. Um programa, como disse o pastor Serafim, acessível, né, aos lares evangélicos, não só evangélicos, né, bons comentários de pessoas também que não são, mas crescem com os debates, com as discussões aqui. E espero contribuir de alguma forma, né, para o programa e também aprender um pouco mais aí com o pastor Serafim, né, decano aí, Assembleia de Deus. A nossa igreja fica lá em Osasco, Igreja Batista em Bela Vista, na Avenida Antônio Carlos C. Costa, 655, onde estamos abertos lá à pregação da palavra, a compartilhar experiências de fé,
e sempre falamos para aqueles que nos visitam, né, que o que a gente mais quer é que as experiências que temos, por misericórdia e graça de Deus, sejam extensivas a todas as pessoas que Deus nos trouxer para que escutem a palavra, partilhem da nossa fé. Muito bom estar com os irmãos. E se tiver espaço também, gostaria de colocar o nosso Facebook, que está lá, Javan Ferreira, e nós temos uma página chamada Parafraseando com Pastor Javan Ferreira, onde nós tentamos tornar acessível a linguagem, textos bíblicos, outros textos também, até filosóficos, na área de psicanálise também, para facilitar a compreensão a todos, né, já que a televisão alcança públicos bem diversos e é necessário que pensemos em todos esses. Muito obrigado pela presença do senhor, boa estreia. Vamos ver a matéria que apresenta o tema e depois vamos ouvir a opinião dos nossos especialistas no Vejam Só. Uma das grandes preocupações das igrejas atualmente, numa sociedade tão influenciada por valores materialistas e consumistas, é dar um bom exemplo, ser relevante, deixar uma marca positiva num mundo dominado pelo pecado. Por conta disso, é muito comum as igrejas usarem da disciplina para ensinarem e corrigirem o comportamento dos seus membros. E é exatamente aqui que encontramos a nossa dúvida de hoje. Se fofoca e murmuração são pecados graves, como a Bíblia ensina, por que quase ninguém é disciplinado por isso? Se devemos deixar uma marca positiva no mundo, como explicar que dentro da própria igreja alguns pecados são deixados de lado? Afinal de contas, é muito comum observarmos disciplina em caso de pecados sexuais, ou ainda naqueles que são chamados de grande proporção. Mas isso deve existir? A igreja deve punir pecados graves e outros não precisam de punição? Ou ainda, existe mesmo algum tipo de ranking de pecado? Como isso funciona? Vamos ler um texto bíblico que fala sobre alguns vícios que devem ser abandonados. Alguns itens que o apóstolo Paulo diz que devemos tirar da nossa vida. Abra sua Bíblia na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 8. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Os antigos vícios devem ser totalmente abandonados, pois não só haviam causado destruição na vida das pessoas como indivíduos, mas também haviam dilacerado o relacionamento entre os próximos, e isso não pode continuar. Despojem-se de todos esses vícios, diz Paulo, assim como alguém se desfaz de uma roupa bem usada ou que não serve mais. O apóstolo, bem versado no Antigo Testamento, sabia que a figura do vestuário era frequentemente usada nas Sagradas Escrituras para indicar o caráter. Se essa é a orientação bíblica, que devemos abandonar todas essas práticas, por que a igreja hoje parece fechar os olhos para algumas questões, como por exemplo a maledicência? Não existe nisso uma grande contradição? Como pode ser possível tratar de alguns pecados e de outros não? Se fofoca e murmuração são pecados graves, como a própria Bíblia ensina, porque quase ninguém é disciplinado por isso? Fique ligado, pois essa é a pergunta do debate de hoje, que já está no ar. O assunto hoje envolve como a igreja lida com o pecado, né? E nós não vamos falar de pecados graves, como normalmente a gente pensa. Quando fala em pecado, vem à nossa mente os pecados morais, né? Hoje nós vamos falar de murmuração, que é ficar reclamando e tal, e maledicência, que é fazer fofoca, né? Para isso nós trouxemos dois ministros de tradições diferentes. Um ministro pentecostal, uma igreja pentecostal bastante estabelecida no Brasil, que é a Assembleia de Deus, que tem cento e quantos anos, pastor? 111 anos. 111 anos de organização no Brasil, e a Igreja Batista da Convenção,
né, da Convenção Batista Brasileira, que também é uma denominação bem antiga. Bem antiga. Né? Então a gente vai comparar como é que as duas tradições, uma histórica e uma pentecostal, lidam com essa questão da disciplina, tá bom? Deixa eu corrigir, é 106 anos, me perdoe. 106. 106. Pastor Serafim, o senhor falou que ia mandar umas saudações, faz as suas saudações rapidinho e me responde, tem disciplina para quem é fofoqueiro? Tá, me permita mandar uma saudação e já vamos começar, né? Tá bom. Eu quero mandar um abraço afetuoso para os meus irmãos lá da igreja de Passos, Minas Gerais, pastor Ivanir, sua esposa irmã Késia e os seus 2 filhos, né? A jovem Lila, me perdoe se eu não pronunciei corretamente seu nome, a irmã Alair e o Lima, e o Lucas, o jovem, e todos aqueles amados irmãos, muito amorosos, fica o meu abraço. Ontem eu estive com o Dr. Caramuru na igreja de Chácara Inglesa com o pastor Tadeu e a sua esposa, a doutora Tatiana, um casal jovem, simpático, uma igreja maravilhosa. E Deus abençoe nossos irmãos. E eu quero aproveitar, pastor, rapidamente também para passar uma agenda. Nós estaremos, o doutor Caramuru e eu, se Deus quiser, agora no dia 6, em Ribeirão Bonito, com o pastor Valmir. Meu abraço, pastor Valmir e a sua igreja. E no dia 7 estaremos em Porto Ferreira. Eu não tenho o nome do pastor, tratei com o irmão Anderson. Estaremos lá no dia 7, se Deus assim nos permitir. Amém. Então, eu também agradeço esse programa que me projetou bastante no Brasil todo, fiquei muito conhecido. E eu tenho depois outros lugares já agendado, mas está um pouco para frente. Espero ter outro programa antes, né? Claro. Para poder anunciá-los. E quanto à pergunta, se deve ser disciplinado ou não, o pecado de murmuração. O que é murmurar? Eu me preocupei de procurar saber melhor o que quer dizer murmurar. Murmurar é uma coisa que se queixar, criticar, é aquela palavra entre os dentes. Na nossa linguagem, aportuguesado a gente diria resmungar, né? A pessoa que resmunga. E agora, também tem nível diferente de murmuração. A murmuração que pode comprometer o nome da igreja, pode comprometer o nome do pastor, e é muito delicado, tem que ter com isso muito cuidado. Agora, por que a igreja não disciplina? Como diz o mesmo texto nosso de Colossenses 3, verso 8, que todo murmurador, ele é bajulador. Ele bajula. Então, na frente de quem ele critica, ele é uma coisa. O senhor é excelente, é o melhor, né? Eu te respeito, um grande homem, aprendo com o senhor. E por trás ele murmura. Que coisa. A gente sabe que eu estou na igreja há muitos anos, né? E a gente já viu isso e vê. Então é difícil disciplinar essa pessoa. Muito difícil. Quando que um pecado de murmuração deve ser disciplinado? Como eu já falei, quando ele compromete a moral do pastor. E eu quero até discordar de uma frase sua, reverendo Heber, com todo respeito por você. Imagina. Se o pastor, quando ele recebe uma murmuração, ele disciplina por vingança. O pastor não pode ser vingativo, ele não disciplina por vingança. E outra coisa que eu gostaria de deixar bem claro, a disciplina na igreja, ela não tem por finalidade castigar o crente. Não é essa a finalidade. A finalidade é ensiná-lo. Quando ele sofre uma represália pelo pecado cometido, aquilo tem a finalidade de aperfeiçoá-lo na fé. Ele sabe que aquilo ele não deve mais cometer. Então, ele paga um preço, uma disciplina, suspensão de alguma atividade por algum tempo, e que aquilo lhe marque. Se ele é um crente temente a Deus, aquilo vai marcar na sua vida, ele vai se corrigir. E se for deixando solto, o pecado vai aumentando. E já me permita dizer, é melhor ser disciplinado pela igreja do que por Deus. Porque a disciplina de Deus é mais rigorosa. E ele disciplina.
o pastor ou a igreja só ouve as palavras Tá bom. que é dita na sua frente. Deus ouve aquilo que falamos no escondido, no nosso quarto, ou aos ouvidos de alguém, ou até aquilo que pensamos. Então, cuidado, se a igreja te deixar solto, Deus pode te disciplinar, como veremos muitas vezes isso acontecer na Bíblia, que ao longo da nossa palestra iremos analisar. Muito obrigado. Esse foi o pastor José Serafim de Oliveira, ele é ministro da Igreja Assembleia de Deus do Ministério Belém. Conosco, estreando o programa, o pastor Javan Ferreira, que é ministro da Igreja Batista, da Convenção Batista Brasileira. Ele pastoreia lá no bairro de Bela Vista, em Osasco. Pastor Javan, e o senhor, como é que responde a mesma pergunta? A disciplina na igreja, ela é pedagógica, ela é espiritual, né? E ela tem como pano de fundo, dentro do que o próprio pastor Serafim colocou, né? Dá uma direção de conduta, mas não só de conduta. No contexto de Colossenses, né, nós temos uma igreja, possivelmente fruto de discípulos de Paulo, como Epáfras e tudo, é uma igreja que está sendo vitimizada em função de crendices, superstições, judeus ainda misturando coisas, querendo aplicar no contexto da igreja, influências gnósticas tal, e tudo. E a igreja, quando pensa em disciplina, tem a ver com a sua confissão de fé, porque nesse contexto pede essa disciplina, murmuração, de repente, a ensinos, direções que o apóstolo Paulo havia dado, né? Mas também disciplina no sentido de conduta. Há um chavão conhecido pelos batistas, né, que é extensivo a igrejas, outras que também praticam do mesmo modo. Nós costumamos afirmar que a nossa única regra de fé e conduta é a Bíblia Sagrada, porque a Bíblia dá a direção de fé, é como crer, no que crer, em quem crê, né? Mas também não é só uma fé no sentido de doutrinas, mas se aplica à vida, ao caráter, ao como se conduzir. E aqui o apóstolo Paulo, ele atua nas duas linhas, para trazer o povo colossenses, os crentes colossenses, a uma firmeza de fé, sendo Cristo o maior de tudo, acima da lei, de profetas, de cultos a semideuses, a Deus, a anjos, como era ali praticado, mas também uma fé que interfere na vida, na conduta do sujeito. Aliás, foi para isso que Cristo veio, né? Nos restaurar na imagem e semelhança perdida no Éden. Então, a murmuração e a fofoca são desvios desta conduta, porque contrariam o princípio da santidade, da verdade, da honestidade, da lealdade, da transparência, né, da coragem de se assumir, porque eu acrescentaria ao que o pastor Serafim falou, que o murmurador, além de bajulador, ele é um covarde, porque normalmente ele o faz sempre sem a presença de quem de direito, né? Até na Bíblia vimos casos assim, né? Miriam e Josué murmurando em relação porque Deus fala por Moisés, não fala com a gente também, e etc. Miriam e Arão. Isso, Miriam e Arão com relação a Moisés, né? Josué vem posteriormente recebendo o cajado de Moisés para seguir e levar o povo à terra. E isso já é algo muito antigo, mas que também tem a disciplina de Deus, né? E, obviamente, a igreja, quando ela exerce disciplina, ela exerce baseada na Bíblia, que deve ser a fonte primeira, bem como também nos seus estatutos, que aí há variação, né, de igreja para igreja. Então, respondendo a pergunta objetivamente, né, sem dúvida, temos que disciplinar. Ok. E você aí de casa, qual é a sua resposta? Tem uma pergunta bem específica para você. Aliás, é uma pergunta bem legal. Está lá no vejamsó.com.br. Vamos lá? Existem níveis de pecado? Beleza, níveis de pecado. Primeira resposta, sim, existem pecados de morte. Não existem os pecados mortais, também chamados de capitais, né? São 7, pelo menos de acordo com quem fez a lista. Segunda resposta, sim, mas apenas para a ordem na igreja. Então, existem níveis de pecado para fazer uma ordenação na igreja, não que para Deus faça diferença. Esse é o sentido dessa resposta, né? A igreja não pode tratar da mesma maneira um palavrãozinho e um roubo seguido de morte. Concorda? Bom, terceira resposta. Não existem níveis de pecado, pois não existe pecadinho e pecadão.
Então, tudo é igual. A mentirinha e o roubo seguido de morte são pecados iguais, tá? A última resposta, a última? Não sei ou nenhuma das anteriores. Então, vote na enquete para você poder concorrer aos brindes da grade, que é o qual? O livro do pastor Serafim? Pode ser. Então, daí o livro, pastor. Vamos lá, vamos mostrar o brinde da grade para você. É justamente o livro do pastor J. Serafim, Revelação do Apocalipse. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre o livro do Apocalipse, tá? Aliás, um livro que acho que é um dos primeiros livros que o senhor escreveu, né, pastor? Foi o primeiro. Foi. O primeiro livro? Foi. Quantos anos já tem? Foi em 2008. Vai fazer 10. Vai fazer 10 anos. E ele já sofreu algumas revisões e acréscimos. Essa quinta edição já está bem ampliada. Tá, joia. Ó, aliás, o programa Vejam Só é que me provocou a ampliar alguma coisa. Foi num debate que o senhor veio, né? Foi. Então tá. Esse vai ser o brinde de hoje. Você vai votar na enquete todo dia para concorrer. E vai fazer mais uma coisa antes de eu sair para o intervalo, tá bom? Você vai anotar o telefone da grade e vai ligar amanhã, tá? 0 operadora 11 31 15 08 19. Você vai ligar e vai falar assim, ó. Toda noite aquele pastor chato do Vejam Só fala da grade que ela pode me ajudar. Como que a grade pode me ajudar? Faz essa pergunta lá para Carla, quero só ver o que ela vai responder, né? Como é que a grade pode me ajudar a servir melhor ao Senhor? Eu moro em tal lugar, você fala o teu endereço e ela vai te responder. A grade tem filiais no Brasil inteiro com cursos para ajudar você a servir melhor ao Senhor. Tem todo tipo de curso, curso bíblico, curso teológico, curso de música, curso de canto, curso de capelania, curso de gestão eclesiástica, tem um monte lá. Você se informa direitinho amanhã no horário comercial, agora não tem ninguém, tá bom? E você que gosta do Vejam Só, pode assisti-lo várias vezes, inclusive fora do horário de exibição. Veja. Perdeu seu programa favorito? Agora você pode escolher a que horas quer assistir os conteúdos da HIT. Acesse o YouTube e se inscreva. Canal HIT TV. A TV que faz a diferença cada vez mais perto de você. Esse é o momento do programa que eu mais gosto, porque você que aparece nele. É o Vejam Só, quem assiste ao Vejam Só concorrendo. Aí agora em outubro nós vamos ter o sorteio de uma foto que vai ganhar ingressos para o Magic City, né, em Suzano, na Grande São Paulo. Você vai passar um dia gostoso aí, se refrescando, né, e brincando com a família, né? Só não pode brincar de João Batista, tá bom? Como é que você faz para concorrer? Você vai fazer a sua fotografia com todo mundo que assiste ao programa na sua companhia e postar no facebook.com/programa Vejam Só, tá? É assim que você participa do programa, no facebook.com/programa Vejam Só, você já vai ver ali, olha aí, o endereço. Não esqueça de identificar as pessoas que aparecem na foto, quem abateu, se ela não estiver na foto, cidade e estado, só isso. Vamos ver as fotos de hoje? A primeira vem de Sombrio, em Santa Catarina, né? Sombrio, em Santa Catarina, nós temos o Edson e o Oséias, lá em Sombrio. Um nome estranho, né? Um nome Sombrio. Tá legal. Deus abençoe você, Edson, e você, Oséias. Não sei quem é quem, mas eu acho que o Edson é o pai e o Oséias é o filho, né? Agora vamos para Cangaíba, aqui em São Paulo. Cangaíba é um bairro da capital. Eu acho que fica na Zona Norte. É Zona Leste? Então é Zona Leste. Então o evangelista Eduardo Ferreira, que mora na Zona Leste de São Paulo, em Cangaíba, é esse aí da foto. Deus te abençoe, viu, evangelista? Obrigado pela sua audiência. Grande abraço para você. Vamos para o interior, aqui de São Paulo, para o interior, São José dos Campos, próspera cidade do interior paulista, que fica na beirada da Dutra, Paulo, Giovanni e a Lilian. O Paulo, Giovanni e a Lilian assistem ao programa com a Bíblia explicada, que é para entender os temas, os debates, mas eu acho que de vez em quando eles racham o pau lá também, né? Um fica de um lado, outro fica do outro, e é assim que tem que ser, viu?
Depois fica tudo certinho, bonitinho no casal, né? Vamos para Pernambuco agora. Pernambuco em Ibimirim, lá em Pernambuco. Não sei onde fica Ibimirim, conheço Pernambuco, mas não sei onde fica Ibimirim. A Camila assiste ao Vejam Só. E quem bateu a foto para Camila foi o Júnior, né? Que legal. Boa sorte no dia do sorteio, tomara que dê certo. Aí o Júnior e a Camila vão ganhar os ingressos lá pro Magic City. E a última foto de hoje vem de Sumaré. Não sei se Sumaré, interior de São Paulo, aqui da região de Campinas, ou Sumaré, bairro da capital paulista. A Fernanda Lima assiste ao programa. Então, Fernanda, se você morar na capital paulista, você está convidada a vir assistir a gravação ao vivo aqui do programa. É só acertar os detalhes pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe você. Muito bem. O tema de hoje tem a ver com murmuração e com fofoca, né? Vamos lá. O pastor José Serafim, na sua fala, disse que é melhor o crente que peca sofrer a disciplina da igreja do que a disciplina de Deus. O pastor, Davi pensava o contrário. Também. A questão de Davi não era disciplina, era punição. Como assim? Não entendi. É diferente. Ele cometeu um pecado grave e ele teve de Deus uma escolha, ou cair na mão dos homens, não se diz era uma disciplina, era uma guerra de morte, ou na mão de Deus. A Deus se pode suplicar, ao homem não aceita a súplica. Agora, uma disciplina da igreja não vai depor contra a vida, não vai machucar fisicamente a pessoa, vai, como já dissemos, conscientizá-lo de que aquilo não convém se repetir. Agora, quando a pessoa endurece o coração, nós temos até um exemplo na Bíblia, reverendo Weber, no capítulo 5 de 2 Coríntios, 1 Coríntios, perdão, capítulo 5 de 1 Coríntios, quando um cidadão cometeu um incesto, abusando da mulher do seu pai, a igreja tolerou, a igreja não disciplinou. Quando o apóstolo Paulo tomou conhecimento, ele reprovou a atitude da igreja. Ele disse que ele chamou aquilo de orgulho, uma jactância, e não é boa. Então, entreguemos ele a Satanás para a disciplina do corpo, para a destruição do corpo, para ele ser salvo no dia do Senhor. Então, a igreja não disciplinou, vai cair numa disciplina de Deus, muito mais rigor. Deus o entregou na mão do diabo. E ele sofreu. Porque no capítulo 2, depois de 2 Coríntios, encontramos Paulo voltando a tratar desse assunto e pedindo que agora que ele já tinha sido disciplinado, e deixa eu explicar isso daí um pouquinho mais claro, para não deixar confusão nos nossos telespectadores. Quando ele foi entregue a Satanás para destruição do corpo, não é eliminação, não é morte, mas uma doença, uma situação que ele ficou acamado. Então, ele tem um período de reflexão e pode se arrepender do pecado cometido e ser perdoado. Mas se ele nunca sofre disciplina nenhuma, ele morre em pecado e se perde. Então a situação é mais complicada. E, como eu disse, então é melhor ser disciplinado pela igreja, uma disciplina que somente conscientiza a pessoa, do que quando é Deus quem disciplina. Aliás, está escrito, parece capítulo 13, verso 29, se não me falha a memória, de Hebreus, que horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. 9:31. Ah, obrigado, está melhor que eu, hein? Esse versículo... Guardou bem, né? Guardou Misericórdia. Bem. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, com Deus não se brinca, não é? Verdade. A igreja, os homens podemos até enganar e ludibriar, mas com Deus não. Pastor Javan, o pastor Serafim falou que a igreja não castiga fisicamente. Não sei, porque, o apóstolo Paulo, escrevendo a segunda carta aos Coríntios, lá pelas tantas, que, se não me engano, no capítulo 11, ele fala que 5 vezes ele recebeu dos judeus uma quarentena de açoites menos 1, e 3 vezes foi fustigado com varas pelos romanos. Os romanos eram pagãos, mas os judeus eram religiosos. Então, os judeus infligiam castigo físico, açoite. Não é uma boa ideia? Claro que não, né?
Não porque sei. Eu passo não sei se vou discordar, aqui. não sei se vou discordar ou ampliar a fala do pastor Serafim, que na verdade eu vou mais para a linha do Davi, né, de crer e desejar mais a justiça de Deus do que dos homens. Eu prefiro cair nas mãos de Deus do que na dos homens, porque os homens eles não são misericordiosos, são normalmente parciais, não são imparciais, são injustos, né? E normalmente é uma justiça falha e nem sempre tem a natureza pedagógica que Deus dá quando exerce a disciplina, porque Deus em nenhum momento nos quer destruir. Em Hebreus diz com clareza que Deus corrige aos filhos aos quais ama. Deus exerce disciplina por amor, diferente da disciplina que o homem exerce, né? Por isso há um rigor da lei para alguns e há uma frouxidão, uma benesse da lei para outros, inclusive na igreja. Mas aplicando essa verdade que o reverendo nos trouxe, isso tem a ver com a concepção judaica de aplicação da lei, inclusive a ponto de apedrejar pessoas, né? Quando a mulher foi pega em adultério, já estavam todos com a sentença definida para a execução, que seria apedrejá-la. E o Senhor Jesus Cristo, que é a base para a igreja, na execução de toda a disciplina, né, diz para a mulher, escrevendo no chão, né, e aí? Primeiro, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra, né, colocou todos no mesmo pé de igualdade. E depois todos somem, e ele pergunta para a mulher, cadê aqueles que te acusavam? Mas ele não deixou de discipliná-la, no sentido verbal, né, de dizer, olha, então vai, não peques mais, ali, da clareza de que ele sabia que ela tinha pecado e deu-lhe a oportunidade de não deixá-la morrer, mas de se arrepender e seguir a sua vida. Então, Jesus, que é o Senhor da igreja, não aplicou a justiça dos homens, das tradições, né, judaicas, mas já estava ali dando um norte do que seria a disciplina na sua igreja, que é o nosso contexto, né? A justiça da graça, do amor, que deve existir, né? Nós não somos afeitos à ideia de que Deus é de amor, de bondade, de graça, é um Deus que nos soltou aí, não há disciplina. Isso é mentira, não corresponde à Bíblia Sagrada, aos fundamentos da igreja primitiva. A igreja primitiva também exerceu disciplina, né? Não física, porque toda disciplina física quem exerceu foi Deus diretamente. Me dá licença. Toda? O pastor Javan, ele disse que a disciplina dos homens pode ser injusta. Se a igreja aplicar uma disciplina injusta, a igreja errou. A igreja não pode praticar injustiça. E a igreja é regida por um pastor, por um conselho, e ao tomar uma atitude se referindo a um ser humano, tem que zelar pela justiça, porque Deus odeia a injustiça. Então, se se tratar de alguma disciplina humana, não da igreja, questão de lei, então os homens são impiedosos e injustos. Estamos vendo isso no Brasil em larga escala hoje. A justiça praticando injustiça. E eu não vou mais me aprofundar nisso, que não é o nosso caso. Mas então, lá no mundo, a injustiça existe. Agora, a igreja tem que ser modelo. É a coluna e firmeza da verdade. E agir com justiça. E eu quero também discordar um pouco do reverendo Weber. Pode discordar, ué. Com todo respeito, reverendo Weber. O reverendo. O reverendo disse que lembrou do açoite que Paulo sofreu do judeu. O judeu não era igreja. O judeu agia pelas leis civis. Porque eles só não podiam matar, porque esse era um poder romano. Mas aplicar disciplina ou castigo físico, de acordo com as leis civis, eles podiam. Então, o judeu não era igreja e nem serve de modelo para nós. Não, é que dá vontade. Dá vontade. Não dá? Pode até dar, mas nem sempre a minha vontade convém realizar. Que dá vontade quando você é a autoridade que vai infligir o castigo. Agora, quando você é o réu, infrator... aí a coisa muda de figura. Eu não sei se... e o que a gente observa também, né, é que nós temos um ideal de igreja, de prática de amor, de perdão, de misericórdia e assim por diante, que deve se levar em conta
quando a igreja vai aplicar disciplina. E outro elemento que Jesus Cristo ensina em Mateus 18, né? A possibilidade de, antes de qualquer disciplina, de fato, a chance sempre é do perdão daquela pessoa, ela se arrepender. E uma vez arrependida, né? Perdão solicitado é perdão dado, né? Não tem esse negócio de não dar o perdão. Mas, por outro lado, a igreja, como ela se valeu, não muito diferente, né, dos judeus, das orientações que Deus deu, delas derivaram N leizinhas, regrinhas que tornaram a lei em si muito pesada, né, que nem eles próprios poderiam praticar. Jesus confrontou sobre isso. A igreja, como organização, né, como instituição local, denominacional, ela se perde quando ela cria muitas leis que não têm a ver com a Bíblia. E aí, segundo a conveniência, às vezes, de liderança, né, por isso que os julgamentos, falei que se pratica muitas injustiças por conta disso, porque as igrejas cada vez mais se distanciam da Bíblia como referência e se valem dos seus estatutos, dos seus regimentos internos, e muitas vezes fazem acepção de pessoas, ou acepção até de pecados, né? Pois é. E aí que eu queria entrar... Reverendo Weber, eu fui consultado por um pastor de uma determinada igreja. Eu vou excluir uma jovem, uma moça, porque ela desobedeceu o RI. Eu, pastor, o que é RI? É regimento interno. O senhor não acha que eu estou certo? Eu falei, eu acho que o senhor está errado. Quanto Jesus pagou pela alma dessa moça? Agora, por causa de um RI, o senhor joga ela fora? Não foi o senhor que pagou o preço da alma dela. Então, pastor, com todo respeito, o senhor está errado. Eu vi que ele não gostou da minha resposta, mas em tese é isso mesmo. Quando a igreja disciplina um crente, não é porque ela quer o mal do crente, não é porque ela odeia, não é porque ficou com raiva do crente, é porque ela ama e ela quer mantê-lo. Agora, tem um outro problema muito sério, seríssimo hoje, no que diz respeito à disciplina. Até conversamos um pouquinho com o pastor Javan antes do nosso programa, que é um negócio que acontece de geral. Você disciplina um crente aqui, ele corre para a igreja vizinha. E lá ele é recebido. Isso é falta de ética. E de juízo. Para quem está nos ouvindo, os nossos telespectadores, amados irmãos, não façam isso pelo amor de Deus. O pastor que fizer, ele vai se arrepender depois. Não, mas o crente que troca de igreja, porque aqui o pastor o disciplinou, então eu vou para outra. O nosso objetivo não é só ficar na igreja, entrar no céu. Então. E isso não te leva para o céu. O caminho é o arrependimento, é a reconciliação, é a obediência. Aí você está dentro dos planos de Deus. E outro problema grave hoje é que nós estamos numa época que um crente se sentir ofendido, ele vai à justiça, abrir um processo contra a igreja. Isso está acontecendo muito disso hoje. Eu sou crente antigo, me criei na igreja. Quando o pastor chamava um crente, brigava com ele, chamava atenção, repreendia, ele abaixava a cabeça, chorava. Você está suspenso 3 meses, e não me falta cultos, que se faltar, depois eu te excluo. Sim, pastor, sim. E ele vinha chorando, mas não faça isso hoje. Se fizer cara feia... Hoje é perigoso. Então, mas o membro que muda de igreja porque foi disciplinado, né, e se ele for recebido na outra igreja, ele vai criar problema lá também. É que normalmente quando um membro muda de igreja, entre tantas razões para a mudança de igreja, né, normalmente tem a ver com rebeldia, com insubmissão. Né? E quando o colega que recebe na outra igreja, porque nem sempre pode fechar a porta, e não é de se fechar a porta, mas de se proceder tomando conhecimento das causas que levaram aquela pessoa a mudar, né? Porque se alguém está numa situação geográfica até de proximidade e muda de igreja, normalmente muda porque há ocorrência de problema, de dificuldades. E, via de regra, não resolvidas. E quando esse colega recebe, sem nem consultar o outro para saber do que se trata, de repente está alimentando um lobo disfarçado, né, de ovelha que vai, aí eu concordo, de dar problema, né? Bom, quanto tempo eu ainda tenho nesse bloco, dona Angélica? O que eu queria saber de vocês agora, falando sobre
a ideia de ranking de pecado. O Zeca, na matéria de abertura, mencionou a ideia de pecados mais graves e menos graves. Na prática, existe um ranking. Não existe, pastor Javan? Na prática, para se aplicar uma disciplina, existe, até na lei, né? Normal existe, né? A gradação de crimes, de ações desse sentido, né? Então, na igreja, é lógico que uma fofoca é sempre fofoca. Para Deus é sempre fofoca. Uma murmuração é sempre murmuração. É lógico que o conteúdo disso é que determina os seus efeitos e o peso de uma disciplina, né? De uma disciplina. Quando eu já trabalhei com situação de fofoca, e percebi que umas pessoas estavam usando o culto de oração como, até brinquei com alguns, olha, aqui não é o culto de oração, está sendo o culto da fofocação. Isso há muito tempo atrás, em um lugar por onde eu passei, porque aproveitava da ocasião de pedir oração por alguém e já contar dos problemas que a pessoa estava enfrentando, e etc. É uma fofoca santa, né? Entre aspas. Então, mas aquela fofoca que é uma maledicência mesmo, afrontosa, caluniadora e etc., que aí traz danos que precisam ser tratados diferenciadamente. Foi para a Assembleia? Foi para a Assembleia? Essa? Olha, eu não sei onde ela está hoje, né? Não, eu quero saber o seguinte, o senhor levou o caso para a Assembleia da Igreja? Para a Assembleia da Igreja? Nesse caso, não. Está vendo? Fofoca não é disciplinada. Aí eu discordo desse particular, que aí é o que falamos no início. A base da disciplina da igreja que deve ser a Bíblia e há também a execução via os seus estatutos. Então. Né? O estatuto, ele prevê uma advertência verbal, que você pode, no seu gabinete, conversar, dar a disciplina, pode haver suspensão, e seguindo o que Jesus disse. Né? Jesus chega e diz, olha, teu irmão pecou? Em Mateus 18, vai lá, você que viu o pecado, não vai fofocar para ninguém, não. Vai lá e conversa com ele. De repente, se você o confronta, e pressupõe confrontar com a verdade, com a palavra, ele muda, você ganha o seu irmão e não há maiores consequências. Não quis, leva mais um para servir de testemunha, sempre com o objetivo de recuperação. A pessoa insistiu no erro, ela está se auto-julgando. Se ela não quer aceitar nenhum tipo de orientação para que ela se arrependa, você leva aí sim para a igreja. Tá. Porque tem casos que você tem que trabalhar no custo-benefício, nas consequências, no escândalo. E, de fato, tem casos que você tem que confinar a 2 ou 3 para a bênção da própria igreja, de crentes novos, crentes imaturos, que aquilo vai repercutir muito mais negativamente do que se você trata no confinado. Agora, não compreender, não confundir essa misericórdia, vamos dizer assim, na ação, com complacência, com conivência, porque há muitos que usam disso. Né? Como ficou confinado a 2 ou 3, então ele está isento do efeito público e pode continuar fazendo. Né? Bom, a gente vai... Eu preciso ir para o intervalo, pastor. Então, volta... depois do intervalo. Então. Isso. Então, tá bom. Vamos lá. Esse é o derradeiro bloco do programa Vejam Só de hoje, que discute a questão da fofoca e da murmuração. Esse tipo de pecado é disciplinado nas igrejas? As pessoas que o cometem são disciplinadas ou a gente só se preocupa com os pecados morais? Tá bom? Pastor José Serafim estava querendo falar alguma coisa no bloco anterior e não deu tempo. Diga. Esse tema, pecadinho ou pecadão, se a diferença de um pecado... Para Deus há. Para Deus há. Nós não vamos nunca admitir que um pecador, uma pessoa que é condenado pelo fato de rejeitar Jesus, mas ele foi um cidadão cumpridor dos seus deveres, mas ele rejeitou Jesus, não é salvo. Porque a salvação só é em Jesus. Que ele receberá a mesma condenação de um Hitler que matou 6 milhões de judeus nos fornos e fora a guerra, fora o desastre que ele causou no mundo. Esse respaldo é bíblico. Lucas, capítulo 12, versos 47 e 48. Jesus falou que o servo que transgride a vontade do seu Senhor, tendo conhecimento, será punido com muitos açoites. Mas aquele que errou, não sabendo a vontade do seu Senhor, será punido com menor rigor.
Então, se vê que há aí uma diferenciação. E mesmo a questão do julgamento, por que vai haver julgamento? Porque o julgamento analisa exatamente a pena que cada um deve responder pelos pecados que cometeu. Então, haverá, sim, castigos, sofrimentos de maior intensidade e de menor intensidade. E Jesus também falou que se das cidades de Sodoma e Gomorra vissem os milagres que Tiro e Sidom viram, há muito teriam se arrependido. Então eu vos digo, haverá menor rigor no dia do juízo para Sodoma e Gomorra do que para essa cidade. Então por aí já se vê que há diferença de punição. Só que aí, se me permitir, né, é que o exemplo de Jesus, né, ele aplica o seu contexto, né, na relação de escravo e senhor, que era corriqueiro, não só no contexto judeu, os outros povos também, que a escravidão era comum a todos os povos naquela época. Só que, ao mesmo tempo, né, quando nós buscamos no Velho Testamento, nós temos que ter cuidado que a ideia disciplinar, até punitiva, do Novo Testamento, nós temos duas dimensões, né, que se aplica aos incrédulos e tem aquela que se aplica ao crente. O crente no julgamento final não tem a ver com sofrimento, porque a palavra diz com clareza, aqueles que estão em Cristo não há mais condenação. Obviamente, para a observância de galardão, que já seria outro tema para se trabalhar, né? Aí sim todas as obras serão expostas, não mais para imprimir castigo, mas sim para a avaliação da fidelidade dos crentes em Jesus Cristo, enquanto vida que tiverem oportunidade para fazer a vontade de Deus. Por isso, a nossa compreensão é que não há pecadinho nem pecadão, há pecado. Agora, efeitos são diferentes. Como há efeitos diferentes, níveis de alcance, também as disciplinas são dadas a depender do nível de cada pecado, como o irmão falou mesmo, né? Se alguém faz uma fofoca e essa fofoca alcança uma dimensão sem maiores consequências na vida de pessoas, né, não prejudica tanto as pessoas, é diferente de uma fofoca que de repente causa uma especulação que cause danos, né, à sociedade, a uma igreja, que tem que ser diferente. Agora, no caso da murmuração, a gente está esquecendo que o conteúdo essencial da murmuração, que provoca a ira de Deus, é porque tem a ver com um sentimento de rebeldia, de ingratidão, de descontentamento e até de dúvida do caráter de Deus, né? Se nós aplicarmos isso no Velho, bem como no Novo Testamento, o murmurador não é um simples murmurador, que faz queixumes, que você, como de repente você entra na fila de um banco e a pessoa já chega murmurando porque vai enfrentar a fila, né? Na verdade, essa murmuração tem um componente moral, tem um componente de fé, né, de desconfiança do próprio Deus e de desrespeito para com Deus. Por isso, a tamanha ira de Deus, como ocorreu em relação ao povo no Velho Testamento, né, como ocorreu a insatisfação do apóstolo Paulo e dos líderes da igreja em relação a crentes que murmuravam tanto que pareciam esquecer o sacrifício que Cristo fez. De tal forma que as coisas miúdas que faltavam pareciam ser superiores, né? Como também o povo de Deus, na caminhada rumo à terra prometida. Quantos milagres, né, aquele povo experimentou e numa aparente falta, esse povo já começava a murmurar, né, a provocar a ira de Deus, porque não estava reconhecendo a história de fé, de cuidado de Deus. E é isso que nós devemos ter cuidado, porque o murmurador, ele traz danos à igreja porque faz desacreditar, né? A fé está em jogo, o compromisso com Deus está em jogo, os projetos da igreja estão em jogo, porque essa pessoa era sempre pessimista. É esse sentimento que a murmuração, quer no Antigo, quer no Novo Testamento, traz, por isso provoca a ira de Deus e deve ser repreendida, né? Talvez com dificuldade, como uma disciplina que se aplica a outros pecados, porque como nós conversamos já nos bastidores, né, a murmuração era difícil de tratar, porque nem sempre ela é uma afronta objetiva, direta. Às vezes ela é uma rebeldia velada, ali no escondido, que você precisa confrontar o murmurador para que aí sim
a sua murmuração venha à tona, e quem sabe até em público, né, para que essa pessoa seja disciplinada. Nosso querido repórter foi a Crentolândia. Vamos ver o que ele ouviu como resposta à pergunta tema de hoje. Fofoca e murmuração são pecados, certo? Certo. Mas por que poucas pessoas hoje em dia nas igrejas são disciplinadas por conta disso? A gente vê muita disciplina por pecado sexual, por exemplo. Mas fofoca e murmuração, ninguém é disciplinado. Por quê? Porque eu acho que é o seguinte, todo mundo faz fofoca. Todo mundo murmura. O tempo não tá bom, comida não tá boa, nada tá bom, emprego não tá bom, o povo reclama de tudo. Então o que acontece? Agora, um pecado que escandaliza é o quê? Eu acho que, para mim, no meu pensamento, está certo, porque para outras pessoas não vieram cometer esse mesmo tipo de adultério, de traição, entendeu? Para quê? Se Jesus vier naquela hora, pode ter certeza que vai ficar na terra, né? Não vai ter salvação. Agora, as pessoas elas têm mais que vigiar, né? Nós, incluindo eu também. Vigiar, parar de murmurar e agradecer a Deus. Não importa o que aconteça no mundo, na terra. Sabe, se está havendo peste, se está havendo fome, a gente sabe que nos dias de hoje a palavra está se cumprindo. E dias melhores só vai vir quem está firme com Jesus, porque Jesus vai ajudar. Mas o dia o dia da tempestade vem para todos. Então, eu acho que nós devemos menos cuidar da vida do irmão, orar pelo irmão e dar uma palavra de incentivo, palavra de confiança, palavra da pessoa ficar animada de ir para a igreja, entendeu? Porque aí sim, porque se eu fofocar, falar mal do irmão, o que vai acontecer? Você vai pegar o quê? Esse negócio vai cair no seu coração. Aí você vai se tornar que nem eu. Aí você vai passar para outra pessoa e você vai se tornar o quê? Um formigueiro, né? Eu acho que na maioria das vezes são os pastores que não dão uma disciplina correta que é de Jesus, né? Às vezes são mal influenciados por outras pessoas, até pelo ego dele mesmo, e por não querer que os membros aprendam da forma correta, né? Acho até que essas coisas que acontecem diariamente no cotidiano da igreja, se eles falarem alguma coisa, pode ser que as pessoas se afastem, né? Acaba se desviando porque estão agredindo ela de uma forma indireta, né? E elas acabam se afastando dos caminhos do Senhor. E acaba também faltando com o dízimo. Muitas igrejas têm buscado isso também, né? E então isso é que está acabando muitas vezes com a igreja em si. Eu acho que, como eu também coloquei, né, sempre acontece, vai continuar acontecendo. A língua é um membro que não se contém, né? Se a pessoa consegue conter a sua língua, esse alcança a sabedoria. E, infelizmente, o que falta nos dias de hoje é sabedoria, porque as pessoas andam buscando a Deus pelas bênçãos que elas podem receber, não pelo que Jesus já fez por nós, né? Então se prega que você vai prosperar, que Deus vai te curar, vai fazer milagre na sua vida, restaurar seu casamento, e não se prega o que o crente tem que fazer, né? E quanto à fofoca, infelizmente acontece, não adianta querer cobrir o sol com a peneira, falar que não existe. Não se cobra isso dos fiéis. Eu não sei porquê, deve se cobrar, né? Deve ser cobrado a conduta, porque a palavra diz que da nossa boca produz fontes de vida ou de morte, né? Quem sabe utilizar bem a sua língua vai conquistar a vida. Então é realmente um ensinamento que tem que ser mais cobrado dos fiéis nas igrejas, né? Há igrejas que cobram, não adianta a gente querer generalizar não, porque há quem cobra sim. Agora as grandes igrejas que procuram a massa mesmo, eles estão mais focados em buscar as ovelhas para que elas prosperem, que a vida delas seja abençoada, que ela tenha saúde, que o casamento seja restaurado, e não tanto impõem disciplina. Há aquelas que já impõem uma disciplina rígida demais, que as suas ovelhas até às vezes saem correndo porque se cortou 2 dedos do cabelo, está de banco, não toma santa ceia. Então eu acho que não pode ter nem um extremo de um lado nem do outro, tudo que é demais só. O povo gosta de falar sobre esse assunto, hein? Poxa vida, falaram bastante. Bom, vamos lá. Vamos pegar... O que o senhor achou das respostas, pastor?
Eles veem que são pessoas imaturas, eles não têm uma resposta mais bíblica, mais madura, mas é o que eles pensam, é o pensamento geral dos crentes. Mas se vê que não tem conhecimento do assunto. Então, mas todos eles ficaram contra não se punir a murmuração e a maledicência. Mas se perguntar para se ele murmura ou não, e se ele foi disciplinado ou não, não é verdade? Quem não murmura hoje? Muito difícil. Acho que teve um lá que falou, todo mundo murmura, né? Teve um que falou. Mas é verdade sim. E nós temos que nos vigiar, porque de repente somos encontrados murmurando. Às vezes murmuramos contra a murmuração. Contra ela própria. E nos contamina, né? Então vamos pegar aqui. O senhor mencionou exemplos bíblicos. Eu queria que o senhor falasse sobre Miriam e Arão. Foram duramente disciplinados por Deus. A disciplina foi de Deus. Por uma bobeirinha. Uma bobeirinha. Porque ele casou com uma mulher cosita, né? Uma mulher que não era judia, e que, aliás, era a própria esposa dele, qual que é o nome dela? Esqueci o nome da mulher. Joquebede, a mãe, Zípora. Mulher de Moisés, Zípora. Quando o sogro trouxe a mulher, né, lá no deserto, a sua mulher, teus filhos e tal. Então, Arão e Miriam murmuraram e pagaram caro. Miriam ficou leprosa e Deus disse, deixa ela separada por 7 dias. Olha, é um exemplo de disciplina. De quem disciplinou? Foi Deus. Não foi nem Moisés, foi Deus. Moisés apenas cumpriu uma determinação de Deus. Então ela pagou caro para essa disciplina. E Arão morreu. Subiu lá no monte, teve que tirar a veste sacerdotal, passar para o filho e morreu no monte. Então não se brinca com Deus. E aproveitando esse gancho, no capítulo 11, versículo 5 de Números, temos outro caso muito sério de murmuração. Então, nós estamos cansados desse pão tão vil. Não sabia que aquele pão era uma figura de Jesus Cristo. Porque no Egito nós tínhamos cebola e alho de graça. Como de graça? Era custo de uma cruel escravidão. Isso mostra a ingratidão do ser humano. Ele não reconhece o que Deus fez. E, traduzindo para o lado espiritual, quero dizer aos nossos irmãos que nos ouvem, não tenhamos saudade do Egito. Toda a cebola e alho do Egito estava estragado, nos levava para a perdição. Jesus nos dá o verdadeiro pão do céu que nos alimenta e nos faz bem. Passamos pelo deserto? Passamos. Agradeçamos a Ele até pelo deserto, porque é mais uma experiência da nossa vida. Vamos lá. Pastor Jova, e o senhor, o que achou das respostas? Eu achei as respostas bem próprias daquilo que a gente tem visto no cotidiano das igrejas, né? Há quem sinta a falta de disciplina, concordo com o pastor Serafim, que de repente disciplina para os outros é sempre mais fácil, né? Mas quando vem sobre nós, a gente nem sempre acha que convém, que seja justa e etc. Mas a igreja carece exercer disciplina, porque a disciplina ela é pedagógica, ela é de Deus, né? E ela trabalha a conduta, o caráter do discípulo de Cristo, né? Eu hoje penso que o que falta é esse sentimento de que somos discípulos de Jesus Cristo. E o mestre, ele se submeteu a toda a justiça, né? Embora tentado em tudo, não caiu, não pecou, não precisou ser disciplinado, embora foi disciplinado em nosso lugar, pelos nossos pecados. E a igreja carece ir nessa linha, não apenas ser um ajuntamento de pessoas, mas saber que a igreja é para ser uma igreja discipuladora e formando a conduta, o caráter de Cristo nas pessoas. E a correção faz parte, a disciplina faz parte. O sim, o não, o pode, não pode, o espere, olha, ofendeu o irmão, não ofendeu. Reverendo Weber, com licença. E aí eu quero aproveitar o ensejo até para nós, pastores, temos uma grande culpa. Porque nos nossos cultos de ensino, às vezes falamos de coisas mais supérfluas e deixamos de ensinar essas coisas. Se houver culto de ensinamento, que nós chamamos na Assembleia de Deus culto de doutrina, não sei como chama na Igreja Batista ou demais igrejas, mas então é culto especial, porque tem culto de evangelização e culto de ensinamento dirigido aos crentes. Então são assuntos que deveriam ser ensinados nos nossos púlpitos.
E quando se ensina a palavra de Deus, você pega um assunto tão melindroso e se começa a ensinar, a palavra vai penetrando e vai entrando, muita gente vai se sentindo que a palavra o atinge, porque mexe com ele. E lembra que Jesus, depois de 3 anos e meio com os discípulos, diz: vós estáis limpos pela palavra que eu vos tenho falado. Então a palavra de Deus tem poder santificador, poder disciplinador. Então o crente, que é ovelha do Senhor, que é salvo, que quer entrar no céu, que crê em Jesus, ele vai ouvindo a exposição da palavra, ela vai entrando nele e vai se corrigindo. E ele vai deixando certas coisas que devem ser deixadas. Se o pastor me permite uma fala nesse meio, que quando eu falava, eu pensava sobre essa distinção que é necessário se fazer, né? Que alguns questionaram aí nas entrevistas, que eu vejo muito que há um foco de que o pastor faz a disciplina e etc. Quando, na verdade, no caso nós batistas, cremos no sacerdócio do crente. Isso implica na autodisciplina também do crente. Ele olhar a palavra, por isso a importância de se dar o referencial da palavra, para que ele saiba que caminho trilhar, que vereda seguir, o que é a vontade de Deus e o que não é, o que é pecado e o que não é, para que ele, olhando, sensibilizado pelo Espírito, se arrependa e volte ao caminho santo da palavra. Mas isso só se dá pelo conhecimento da palavra. E no caso de Igreja Batista, não é o pastor que exerce a disciplina, que executa a disciplina, né? É o contexto da igreja como um todo, logicamente, a partir da Bíblia, dos seus estatutos. Por isso, quando o irmão perguntou se eu levei aquele caso para a Assembleia, na verdade, tratei no gabinete, como outros casos são tratados, e penso que na Assembleia, em outros lugares, também, né? Mas é interessante que o desejo de Jesus e do próprio Deus sempre foi a autodisciplina, que se não tiver autodisciplina, não houve consciência de pecado, né? Não houve consciência de erro, não houve reconhecimento de necessidade de arrependimento, de conversão, porque na prática, né, a salvação ela é individual, embora nos coloque no corpo, no coletivo, pelo qual também somos responsáveis, mas isso se dá no nível de crescimento, na graça, no conhecimento do Senhor, que sem palavra não dá. E o que menos temos hoje, em grande parte de igrejas e etc., é palavra de Deus. Palavra, né? O que há é um ajuntamento de pessoas, como falei anteriormente, que não permite, como até um dos entrevistados colocou, a disciplina, porque a disciplina é o trato relacional. Você falhou, meu filho, meu irmão, no amor de Cristo, olha, o que ama deve obedecer, ou fazer a vontade, não contrariar, deve olhar para o outro também, que o seu pecado nunca é só seu pecado. O seu pecado é primeiro contra Deus. Davi pecou, mas ele disse que pecou primeiro contra Deus. Ele não estava dizendo que pecou só contra Deus. Ele tinha consciência de que pecou contra a própria vida, contra a família que ele agrediu, contra a sua sociedade, o seu povo. Então, essa consciência de que não estamos sozinhos, embora a salvação seja individual, haja uma responsabilidade individual, como diz Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus, mas há um efeito colateral de tudo que nós fazemos, que a disciplina ajuda a corrigir isso, né, e nos traz de volta ao caminho de corpo, de bênção, de santidade em Cristo Jesus. Bom, antes de terminar o bloco, me deixa falar um pouquinho. Então fala, porque nós estamos no fim. Então, no fim. Obrigado, Heber, por me deixar apresentar meu material. Tenho aqui meu livro, Revelação do Apocalipse, pela graça de Deus, estou na 5ª edição, essa edição ampliada, e aqueles assuntos mais polêmicos e mais difíceis, por exemplo, das 2 testemunhas, quem serão elas? A mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos pés, por que ela pisa na lua? Porque ela está vestida do sol, o que significa isso? Tudo que a Bíblia fala é importante. E outro assunto que eu discuto bem aqui é o problema do número 666. Tem crente preocupado com isso, porque o nosso presidente anunciou que todo brasileiro ia ter o chip na mão direita ou na testa, etc., e crente perguntando, é o sinal da besta? Então, eu estou explicando minuciosamente também neste livro. A besta vai ser brasileira? Espero que não, viu? E Deus da família. Eu sou casado há 53 anos com a mesma mulher.
Aliás, ela me deu um susto esses dias, que ela teve que fazer uma cirurgia de emergência. No dia que eu estava viajando, e eu fiquei muito preocupado, mas o Brasil todo orou por ela, graças a Deus. E ela está, Deus ouviu as orações, ela está se recuperando, está bem. Amém. Trabalho promovendo encontros de casais há mais de 30 anos, então eu tenho muita experiência nessa área. E neste livro eu trato dos problemas mais relacionados com a vida dos casais. Eu costumo perguntar, a mulher dá motivo do marido que está irritado contra ela? O apóstolo Paulo acha que dá. Ele escreveu em Colossenses 13:19, vós, marido, não vos irriteis contra elas. Se ele manda não se irritar, porque ela dá motivo. Se não desse motivo, não precisava desse mandamento. Ele fala isso porque ele não tinha esposa, né? Mas ele bem sabia. Algumas perguntinhas, 5 perguntinhas simples. Como deve ser o jejum do casal cristão? O jejum do casal é diferente do jejum do solteiro. É bom saber o que a Bíblia ensina. Como deve se comportar o casal cristão na semana da Santa Ceia? Esse é outro assunto que traz muita dúvida. É lícito ao casal cristão ter um planejamento familiar? Deus aprova o divórcio? Se aprova, em que circunstância? Se não aprova, por quê? Na intimidade do casal, existe alguma restrição bíblica ou tudo é permitido? Esses livros vocês poderão adquirir através do meu e-mail, que está na tela. Está no site, né? No site, pelo telefone, e depois eu lhes envio via postal. Espero receber muito telefonema, muitos e-mails, e que muitos irmãos possam ter em mãos esse meu material. Muito obrigado. Muito bom. Quem não conseguiu anotar, no site do programa tem o contato dos 2 pastores, tanto do pastor Serafim quanto do pastor Javan. Quem que ganhou o livro do pastor Serafim, hein? Quem foi? Pastor Ronivaldo Silveira, de São José da Tapera, lá nas Alagoas. Parabéns. Posso convidar mais uma vez? Convidar quem? Estender mais uma vez o nosso convite para que acessem o Parafraseando com o pastor Javan Ferreira. Você vai ter lá vários pensamentos, vários textos reescritos para que favoreça a sua compreensão. Também o convite para que faça uma visita, né, em uma das nossas igrejas. A gente sempre evangelizava a moda antiga, procura uma igreja evangélica mais próxima de sua casa, que prega a palavra verdadeiramente, né? E se você mora perto de Osasco ali, né, Avenida Antônio C. Costa, 655, estamos lá esperando de braços abertos para compartilhar a palavra de Deus, porque cremos que ela é o poder de Deus manifesto na vida daquele que crê. A gente vai se ver no próximo Vejam Só. Até lá.